A terra prometida, esse é o assunto deste parágrafo, em que Estevão começa a apresentar a sua defesa. E nós vemos aqui então que Deus, conforme as palavras de Estevão, Deus preparou vários lugares para o povo de Deus, o povo da promessa. E para cada lugar, para cada um desses lugares, Deus preparou um teste para o seu povo. O primeiro lugar que é mencionado é Harã. Harã é o lugar, e o teste que foi dado a eles é o teste do amor. Apesar da terra prometida, apesar de ser o mais importante para os israelitas, a terra prometida, que é onde eles estão atualmente, onde está a nação de Israel, não estão tomando completamente aquela área, mas é muito importante. Harã, que seria a Síria, ou a Mesopotâmia, na verdade, pega assim parte da Síria, parte da Mesopotâmia, onde hoje está o Iraque, e Kuwait lá embaixo, né? Então, toda aquela região entre o rio Tigre e o Eufrates. Depois do rio Tigre, aí já é o Irã, né? Então, mas aquela parte entre o rio Tigre e o Eufrates era uma região muito próspera, uma região muito fértil. Inclusive era chamado de fértil crescente, porque ele tinha a forma de uma meia-lua, né? Da lua crescente. Ali era uma região muito aprazível, entre dois rios, e ali é que começou, de certa forma, a construção de grandes cidades, de grandes impérios. Harã está relacionado com o povo de Israel, não é só a terra prometida. Nós vemos aqui que Abraão, ele saiu de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é uma cidade ao sul, lá bem ao sul, nas margens do Golfo Pérsico. Se não me engano, hoje é o país do Kuwait, ali. Ele saiu dali, mas ele viveu grande parte da sua vida naquela terra. E quando eles entraram na Terra Prometida, depois de terem passado pelo Egito e tudo aquilo, e naqueles 40 anos no deserto, eles finalmente estavam para entrar na Terra Prometida. Em Deuteronômio, capítulo 26, versículos 5 e 10, Moisés, no seu discurso, eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida, ele ensina para eles um juramento, um juramento, uma espécie de juramento solene que eles tinham que fazer quando eles apresentassem as ofertas. E o juramento dizia assim, uma parte dele: o meu pai, assim, ele dizia: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai. Arameu, prestes a perecer, foi o meu pai. O que eles estão querendo dizer? Que o Jacó, ele estava prestes a perecer, e ele era arameu, ou ele pelo menos morou, grande parte dele, fez a sua família em Harã, ele estava na terra de Harã. Também está se referindo ao próprio Abraão. Então isso está lá em Deuteronômio, capítulo 26. Essa era a parte do juramento. Então eles estavam sempre lembrando disso, porque esse juramento, quando eles iam levar as ofertas, isso estava na lei, com certeza a terra de Harã estava sempre sendo lembrada ali nesse juramento. O Abrão, ele manda o seu servo buscar esposa para o Isaque na terra de Harã. O Jacó, ele buscou refúgio em Harã, quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú. O Balaque, o rei de Moabe, quando ele quis amaldiçoar o povo de Israel, ele chama Balaão, lá em Números capítulo 23, versículo 7, e o Balaão morava em Harã. Então, aquela história que vocês conhecem, que ele queria amaldiçoar, mas o que Deus colocou na boca do profeta Balaão foi só bênçãos. O povo assírio, o império assírio que veio depois, que ameaçava Jerusalém no tempo de Ezequias, por exemplo, do rei Ezequias,
tinha dominado toda aquela região da Mesopotâmia, que é Arã. E eles falavam a língua aramaica. Então eles levaram Israel do norte, depois que Israel foi dividido entre sul e norte, eles levaram cativos os povos, o povo de Israel que estava no norte de Israel. O Império Babilônico, que depois levou o Reino do Sul, então foi levado completamente, também era daquela terra, né? E eles falavam a língua aramaica, ou seja, a língua de Arã. E o povo de Israel, ele foi, quando foi lá para Babilônia, eles ficaram tanto tempo lá, eles ficaram 70 anos no exílio, e até Jeremias dizia para eles, olha, vocês vão ficar muito tempo aí, então 70 anos é uma vida inteira, não é? Então, não adianta vocês quererem voltar, porque vocês vão ficar 70 anos ali. Então, criem famílias, né? Orem pela prosperidade dessa terra, plantem vinhas e colham, façam investimento, se fosse hoje em dia, né? Façam investimento para sua aposentadoria, fiquem aí porque vocês vão ficar muito tempo aí. E eles ficaram mesmo, e eles ficaram tanto tempo que eles se acostumaram a falar o aramaico. Quando eles voltaram para a Terra Prometida, eles já não estavam mais falando o hebraico, a maioria do povo falava o aramaico. O hebraico era falado mais entre os sacerdotes ali nas cerimônias, mais ou menos o que acontecia com a Igreja Católica, quando eles falavam o latim, as missas eram rezadas em latim, e o povo não entendia nada, mas era a língua que eles rezavam a missa. Depois é que eles começaram a rezar a missa na língua do povo. Então lá em Israel também era assim. Então podem ver como o povo de Israel está relacionado com a terra de Arã. E por que eu disse que é o teste do amor? Porque eles ficaram tanto tempo lá, e lá era um lugar tão aprazível, era um lugar tão bom de se ficar, era uma terra tão próspera, que muitos não quiseram voltar. Quando Deus permitiu, quando passou os 70 anos, e Ciro fez aquele decreto para que os israelitas que quisessem voltassem para a terra de Israel, para a terra de Canaã, muitos não quiseram voltar, preferiram ficar em Babilônia, lá no Império Babilônico, porque lá já tinham construído casas, já tinham plantado vinhas, já tinham criado famílias, e estavam muito bem ali, estavam orando pela prosperidade do reino, estavam muito bem. Então esse era um teste do amor, porque se eles amassem de fato a terra prometida, o que Deus queria, amassem Jerusalém, né, e a religião que estava sendo cultuada ali em Jerusalém, então eles voltariam. No tempo de Neemias, né, ele fica triste, quando a gente lê o livro de Neemias, ele fica triste porque Neemias estava bem, ele era copeiro do rei, lá já no Império Persa, né, mas ali na região de Arã. E ele então estava triste porque Jerusalém estava em ruínas, ninguém se importava mais com Jerusalém. Então voltar para a terra prometida era um teste do amor, de amor a Deus, amor à terra que Deus tinha dado para eles. Não era fácil, né, você sair de um lugar aprazível, um lugar que você já estava estabelecido, e voltar para reconstruir Jerusalém, depois que isso foi permitido. Então Arã é um lugar, apesar de não ser a terra prometida, está muito ligada ao povo de Israel, e até hoje está. O segundo lugar mencionado aqui é a própria Canaã, que é a terra prometida em si. E na terra de Canaã, o teste que Deus deu para eles é o teste do caráter. O caráter do povo foi testado na terra de Canaã. Nós vemos o Estevão falando isso nos versículos 4 a 9. E então aqui em Canaã, Deus provou o caráter de Abraão, por exemplo. O Abraão, ele foi bem no teste, até que foi bem, mas só que ele
teve algumas escorregadas ali. Ele mentiu a respeito de Sara, né, dizendo que era sua irmã. Ele entrou com Sara ali numa ação precipitada, né, naquele plano equivocado da Sara de ter filho através da sua escrava Agar, e muitas coisas aconteceram. O sobrinho do Abraão, o Ló, ele foi se aproximando cada vez mais de Sodoma e Gomorra, se aproximando perigosamente daquelas cidades tão pecadoras que Deus não suportou, né, e destruiu tudo ali, mas antes ele tirou o Ló. E a Bíblia diz que o Ló era justo, né? Acho que era quem falou que Ló era justo foi o Pedro, né? Foi Pedro que falou que Deus tirou o justo Ló dali, né? Antes de destruir Sodoma e Gomorra. E o Isaac, né, também na Terra Prometida, ele seguiu a tradição do pai, né, de mentir a respeito da sua esposa, né, dizer que era sua irmã. Mas nós temos uma coisa favorável no caráter de Isaac. Nós vemos que ele era um homem de oração, né? Isaac era um homem de oração. Nós vemos isso, por exemplo, em Gênesis 24, 63 e Gênesis 25, 21, que ele orava, ele era um homem que orava. Os patriarcas, que são os filhos de Jacó, né, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azer, José, Benjamim, acho que eu esqueci alguns, mas eram 12, né? Os patriarcas, eles não foram muito bem nesse teste, né? No teste do caráter. Eles venderam o seu irmão mais novo, o José, né? Ficaram com inveja, venderam José, teve muitas coisas erradas que eles fizeram, eles não foram muito bem. Tem um corinho que é bem antigo, que não sei se a gente já cantou aqui algumas vezes, mas ele diz assim: caminhando vou para Canaã. Já ouviram esse corinho? Caminhando vou para Canaã, glória a Deus, caminhando vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça a ir. Glória a Deus, caminhando vou para Canaã. Esse é um corinho, né? É interessante pensar nisso, porque quando a gente canta esse corinho, a gente pensa em Canaã como um lugar de descanso, não é? É um lugar onde a terra que mana leite e mel, é um lugar aprazível, um lugar agradável. De fato, era uma terra muito fértil, era um lugar agradável, assim como era também a terra de Harã. Mas Canaã não é um lugar de descanso, não foi um lugar de descanso para Israel, ao contrário, Canaã foi um lugar de luta. Quando Josué entrou, ele já entrou guerreando, batalhando, e o tempo todo eles estavam guerreando contra os moabitas, guerreando contra os cananeus, guerreando contra os filisteus, e não tinham sossego, o tempo todo eram guerras, e batalhando contra o seu próprio instinto idólatra, né, de serem idólatras. Então era uma batalha o tempo todo. Então Canaã não era um lugar de descanso. Então quando você canta, se você já cantou esse corinho, você cantar alguma vez, né, lembra disso, né, que Canaã, estou caminhando para Canaã. Nós, na verdade, estamos numa Canaã espiritual agora, né, que de certa forma sim, é um lugar aprazível. Nós estamos sempre na presença de Deus, Ele sempre está conosco em todas as provas, mas é um lugar de luta, é um lugar de batalha espiritual. Essa que é a Canaã. O lugar de descanso é mais para frente, no céu. Aí sim vai ser um lugar de descanso, onde cessarão as lutas. Então Canaã não é o céu, Canaã é a terra, é onde nós somos provados, e o nosso caráter está sendo provado, assim como foi provado o caráter de Israel na terra de Canaã. Esse é o grande teste. O terceiro lugar mencionado aqui por Estevão está nos versículos 10 a 19 do capítulo 7 de Atos, que nós lemos. Está falando do Egito, da terra do Egito.
que está também muito relacionada com o povo de Israel. E o teste que Deus deu para eles nesse lugar, nessa terra, é o teste da resistência. Deus estava testando a resistência do seu povo, o quanto eles podiam suportar a escravidão do Egito. Porque no começo era tudo bem. No começo o Egito, eles pegaram a melhor parte da terra do Egito, era um lugar fértil, um lugar aprazível, um lugar onde eles se multiplicaram, e eles se multiplicaram tanto que eles acabaram se tornando mais poderosos do que o próprio povo do Egito. E quando José morreu, aqui o Estevão está falando de toda essa história na sua defesa no tribunal, quando o José morreu, e quando morreram todos os reis que conheciam José, aí se levantaram outros reis no Egito, começaram a olhar para Israel como uma ameaça, e aí começaram a oprimir o povo de Israel. E ele diz aqui, o Estevão, que eles tiveram que até rejeitar os seus próprios filhos. Depois ele vai falar de Moisés, né, que foi um dos rejeitados e que Deus o elevou também a grande líder em Israel. Mas o José, por exemplo, o José que foi vendido para o Egito, ele serviu ali como escravo, ele ficou bastante tempo servindo ali até conquistar a confiança do seu senhor, do Potifar. Depois, por causa da calúnia da mulher do Potifar, ele foi lançado na prisão e ele ficou lá muito tempo. E depois ele conseguiu vencer, né? Depois que ele interpretou o sonho do faraó, ele foi levado a governador, e aí ele trouxe o seu pai e os seus irmãos. Então tudo isso Estevão está relatando aqui, falando da terra do Egito. Mas ele diz que Jacó e seus filhos morreram no Egito. Eles não receberam a promessa da terra, né? Eles foram sepultados na terra prometida, mas durante a sua vida eles não receberam a promessa da terra prometida, né? E toda aquela geração passou, né, e tudo, mas aí então eles ficaram como escravo ali. A impressão que dá quando a gente lê é que eles ficaram 400 anos como escravos no Egito, mas não é bem assim. Esses 400 anos, na verdade, eles contam desde Abraão. Quando Deus falou para Abraão que eles iam ficar 400 anos como escravos, estava contando já o tempo de Abraão, né, durante 400 anos. Então, na verdade, eles ficaram 200 e poucos anos como escravos ali, porque uma parte do tempo que eles ficaram lá não era escravidão, mas é bastante tempo, não é? Para ficar ali servindo como escravo. Então, ali Deus testou a resistência deles. E nós, né? Como nós estamos nos saindo, né? Como a gente está se saindo aí nesses testes, né? Como a gente está passando aí no teste da resistência. A gente pode dizer, nós não somos escravos, né? Nós somos livres. Não é bem assim, né? Porque, na verdade, muitas coisas que acontecem na nossa vida são semelhantes à escravidão. Mesmo que a gente não esteja sofrendo esse tipo de violência, né, de ter que trabalhar como escravo, mas a gente, de certa forma, sofre a opressão de alguém, né, que rouba os nossos bens, que rouba o nosso trabalho, né, o que a gente ganha, e a gente fica indefeso quanto a isso e não pode fazer nada. De certa forma, também vivemos numa opressão. Mas isso tudo faz parte desse teste, porque Deus, quando Ele deu a eles a promessa de uma terra onde eles viveriam em paz e harmonia e com fartura, isso era uma aliança que dependia da fidelidade deles. E eles, então, Deus já sabia que eles não iam ser fiéis, como de fato não foram. Então Deus tinha um propósito maior, e o propósito era testá-los. Então Deus os testou, né? Testou o povo de Israel nesses 3 lugares: em Harã,
era o teste do amor, para ver se eles iam sair de uma terra onde já estavam bem acomodados ali, para voltar. No caso de Abraão, né, sair dali para ir para a terra de Canaã. No caso dos que foram depois para o exílio, né, de voltarem para a terra de Jerusalém, para a terra de Canaã. Tem a própria terra prometida ali, a parte de Canaã, onde foi testado o seu caráter, e tem também o Egito, a terra do Egito, onde foi testada a sua resistência como escravidão. Nós sabemos que Deus nos chamou, né, Deus nos elegeu, a gente pode falar isso, né, a Bíblia diz dessa forma mesmo, né? Ele nos escolheu. Nós cantamos hoje, não é? Deus nos escolheu, Efésios capítulo 1 ou 2, acho que é 1, né? Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. E Deus nos deu uma promessa, a nossa esperança é a volta de Jesus, e para estar com Ele no céu. Mas Deus tem um propósito maior em nossas vidas, assim como tinha também para o povo de Israel. E o propósito de Deus é que nós passemos nos testes, né? A Natália lembrou hoje a gente de que Deus não dá um teste maior do que a gente possa suportar. Às vezes parece que Deus está pesando um pouco, está pesando demais aí a mão, né, sobre nós, mas aguenta firme, né? Paulo, ele fala em 1 Timóteo 6,12, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, é um combate que a gente tem que combater. A gente também é provado quanto ao amor, né? Assim como eles foram provados na terra de Canaã. Será que nós amamos tanto esta terra, tanto a vida que nós temos aqui, que nós acabamos desprezando as coisas de Deus? Jesus, ele falou em algum momento que dificilmente os ricos entrariam no reino de Deus, né? E os apóstolos falaram assim, então é impossível que os ricos entrem no reino de Deus? E Jesus falou, é impossível aos homens, mas para Deus nada é impossível. E de fato muitos ricos entraram, mas a maioria foram pobres, né? Porque os ricos, eles têm esse problema, eles amam a vida, né? Eles amam o que eles têm aqui, e aí eles acabam desprezando as coisas de Deus. É como aquela parábola onde o Senhor vai fazer o casamento do filho e ele chama todos para a festa, e aí os outros vão se recusando. Eu não posso porque eu sou recém-casado, né? Eu tenho que curtir a minha esposa. O outro disse, não, eu não posso porque eu acabei de comprar um campo e eu tenho que ir lá para ver se está tudo em ordem, né? O outro disse, eu não posso porque acabei de comprar uma junta de bois, eu preciso testar, né? Hoje seria, eu acabei de comprar uma BMW, preciso ver se ela funciona bem na estrada, né? E coisas assim, e eles foram desprezando. Então, esse é um teste do amor, né? Como o teste de Arão. O teste da resistência do Egito e o teste do caráter, né? Que Deus está sempre também nos testando quanto a isso. Como é que nós estamos nos saindo nesse teste, não é? 2 Pedro 10, 2 Pedro capítulo 1, versículo 10 e 11, ele fala, com diligência cada vez maior, confirmemos, né, a nossa vocação e eleição, porque procedendo assim nós não tropeçaremos em tempo algum, e dessa maneira nos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para nós, a terra prometida é diferente de Israel, né? Para Israel, a terra prometida é a terra de Canaã. Eles já estão lá, né? Mas ainda não está bom ainda, precisa melhorar, não é? Mas para nós, a terra prometida é o céu, é o reino, como Pedro diz aqui, né? O nosso reino eterno, o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, por enquanto, nós temos que passar
nesses testes. O teste do amor, o teste do caráter e o teste da resistência. Então, vamos lutar, vamos combater o bom combate, para que nós possamos ir bem nesses testes, nessas provas que Deus nos dá. Amém? Que Deus nos abençoe.